Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma conversa aqui. Hoje a gente vai mergulhar num capítulo assim que sempre gera muita discussão, Tiago, capítulo 2. Opa! E é um capítulo denso mesmo. Sim. E para guiar a gente nessa análise, temos aqui notas da Bíblia de Estudo Holman, da Nova Almeida Atualizada, a NAA, e também, olha que legal, o comentário do Douglas Moo sobre Tiago. Fontes muito boas. O nosso foco vai ser em dois pontos principais que Tiago aborda assim, sem meias palavras, né? Primeiro, aquela crítica forte ao favoritismo, a tratar as pessoas diferentes dentro da comunidade. Principalmente os pobres, né? Exato. E segundo, aquela discussão clássica, fé e obras. O que significa ter uma fé que realmente salva? Pois é. A nossa ideia aqui é tentar desempacotar isso. Ver os argumentos do Tiago, as ilustrações que ele usa, que são bem fortes, e o que isso implica pra gente, né? Como é que essas fontes ajudam a gente a entender essa ligação que é vital entre o que a gente acredita e o nosso dia a dia, a nossa prática? Porque Tiago não alivia, né? Não mesmo. Ele não deixa muito espaço para uma fé que fica só na cabeça, só na teoria. Total. E ele já começa assim com tudo. Direto ao ponto, falando de algo que, pelo jeito, rolava mesmo nas reuniões da época. Tratar a gente rica bem e desprezar a gente pobre. Vamos olhar isso mais de perto. Vamos lá. O capítulo abre com uma ordem bem clara logo no versículo 1. Basicamente, olha, não misturem a fé que vocês têm no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo com atos de favoritismo. É forte começar assim, né? Muito forte. E esse título que ele usa para Jesus, Senhor da Glória, isso é chave. Explica melhor. Então, as fontes que a gente olhou debatem um pouquinho se é nosso glorioso Senhor ou Senhor da Glória. Mas, no fundo, o ponto é o mesmo. Ele está ressaltando a divindade, a majestade de Cristo. Certo. E aí vem o contraste que ele quer mostrar. Como é que alguém que segue o Senhor da Glória pode ficar tão impressionado com coisa externa? Com aparência, roupa cara, anel de ouro? É um choque de realidade que Tiago joga na cara da gente logo de saída. E ele não fica só na teoria, né? Ele pinta a cena pra gente, ali nos versículos 2 a 4. Exatamente. Ele descreve. Imagina a situação. Chega na reunião um cara rico, super bem vestido, anelzão de ouro brilhando, roupa chique. E logo depois entra um pobre. Roupa suja, talvez rasgada, maltrapilho mesmo. E aí? Aí vem a diferença de tratamento que ele condena. Isso, o rico ganha o lugar de honra. Opa, senta aqui, meu amigo, nesse lugar especial. Já pro pobre... Sobra o descaso. Tipo, você fica em pé aí no canto, ou pior, como diz o texto, senta aí no chão, perto do estrado dos meus pés. Terrível, né? Nossa, muito humilhante. E essa reunião que ele fala, sinagogê no grego, o que seria? Então, as fontes mostram um debate sobre isso. Seria o culto normal da semana, ou talvez uma reunião específica para resolver alguma treta, algum julgamento interno. A palavra sinagogê lembra a sinagoga judaica, mas ele fala vossa reunião, sugerindo que era algo já sob controle cristão. Entendi. Alguns comentaristas acham que o contexto de julgamento faz sentido por causa da acusação no versículo 4. Mas outros, como Mu, tendem a achar que era uma reunião de adoração mesmo. Mas olha, o ponto principal, independente do local exato. É que a discriminação acontecia ali, no meio deles. Exatamente. Dentro da própria comunidade de fé. E a acusação que Tiago faz no versículo 4 é que, agindo assim, eles se tornam juízes com critérios maus, ou juízes guiados por pensamentos maus. Estão julgando errado. Estão julgando errado, usando os critérios do mundo, não os de Deus. E tem um detalhe interessante. O verbo para fazer distinções aqui, diacrino, é o mesmo que ele usou lá no capítulo 1 para falar de duvidar, hesitar. Ah, é mesmo? Alguns comentaristas, tipo Mu, sugerem uma ligação. Essa parcialidade seria um sintoma daquele coração dividido, daquela instabilidade na fé que Tiago já criticou antes. É como se mostrasse uma falta de firmeza nos valores do reino. Faz muito sentido essa conexão. E aí Tiago parte para desmontar essa atitude, né? Por que é tão errado tratar as pessoas assim? Ele dá,
assim, 3 argumentos principais, um atrás do outro, ali, nos versículos 5 a 7. O primeiro, versículo 5. Isso vai totalmente contra a escolha de Deus. Como assim? Ele pergunta, né? Escutem, meus amados irmãos. Deus não escolheu os pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdeiros do reino. É uma inversão total. Deus valoriza justamente quem o mundo despreza. Para serem ricos no que importa, né? Fé e reino. Exato. Lembra muito o que Jesus disse, né? E Paulo também, lá em 1 Coríntios. Não quer dizer que Deus só escolhe pobre, óbvio. Mas mostra que o critério de Deus não é dinheiro, não é status social, ele vira a lógica do mundo de cabeça para baixo. Muito bom. E o segundo argumento contra o favoritismo? O segundo é VV 6b7. É quase irônico. É pura lógica. Tiago fala, mas vocês desprezam o pobre? Peraí. Não são justamente os ricos que muitas vezes oprimem vocês? Que arrastam vocês para os tribunais? É verdade. Não são eles que frequentemente blasfemam o bom nome de Cristo que foi invocado sobre vocês? Talvez no batismo, né? Quer dizer, é meio ilógico bajular justamente o grupo que muitas vezes está agindo contra os próprios cristãos e desonrando o nome de Jesus. É um belo puxão de orelha mesmo. É, tipo, gente, acordem. Parem de puxar o saco de quem prejudica vocês e o Senhor de vocês. E o terceiro argumento, que parece o mais teológico, talvez. Sim, esse é o mais desenvolvido nos versículos 8 a 13. Ele eleva a questão. Mostrar favoritismo não é só falta de educação, não é só ilógico, é quebrar a lei régia. Lei régia? O que é isso? Ele cita Levítico 19:18. Ame o seu próximo como a si mesmo. Essa é a lei régia, nomon basilicon. As fontes dizem que pode ser porque é a lei suprema, a mais importante, ou porque é a lei do rei, de Jesus e do seu reino. Ah, entendi. A lei central do ensino de Jesus. Exatamente. E olha que interessante. Lá mesmo em Levítico 19, essa ordem de amar o próximo está coladinha com a ordem de não ser parcial no julgamento, de não favorecer o rico nem o pobre. Nossa, que conexão! Pois é. Então, para Tiago, verso 9, mostrar parcialidade não é um pecadinho qualquer. É pecado mesmo, é transgredir essa lei central. É ir contra o coração da vontade de Deus. Exatamente. E aí ele ainda reforça, VV 10:11. Se você tropeça num ponto só da lei, tipo nesse do favoritismo, você se torna culpado de quebrar a lei inteira. Uau! Porque a lei vem de um único legislador, que é Deus. Desobedecer um mandamento é, no fundo, desobedecer a Deus. Ele até usa os exemplos. Não adulterarás, não matarás. É tudo parte da mesma vontade divina. Você não pode escolher qual parte obedecer. Pesado. E qual conclusão prática disso tudo? Como viver sabendo disso? A exortação final dessa sessão, verso 12, é: falem e ajam como pessoas que vão ser julgadas pela lei da liberdade. Ele retoma essa ideia da lei da liberdade lá de 1:25. A lei que liberta, não que aprisiona. Isso. É a vontade de Deus, mas vivida através de Cristo pelo Espírito. Ela não nos prende com regras externas, mas nos liberta para obedecer de coração, por amor, sabe? Entendi. E aquela frase final sobre a misericórdia triunfando sobre o juízo? No versículo 13. Ah, essa frase fecha com chave de ouro. Antes ele diz: olha, o julgamento vai ser sem misericórdia para quem não foi misericordioso. Ou seja, o jeito que você trata os outros, especialmente quem precisa, como o pobre da ilustração, isso vai contar no seu julgamento. Tá ligado diretamente. Diretamente. Mas aí vem a virada, a esperança. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. A interpretação mais provável, que as fontes como o Mu apontam, é que se trata da nossa misericórdia. A misericórdia que a gente pratica. Exatamente. Quem demonstra misericórdia como fruto de uma fé real, em obediência a essa lei régia do amor, essa pessoa vai encontrar misericórdia no juízo final. De certa forma, a sua atitude misericordiosa triunfa naquele dia. É um chamado muito forte para a gente viver essa misericórdia na prática. Uau! Essa primeira parte já dá muito o que pensar sobre como a nossa fé tem que aparecer nos nossos relacionamentos, né? Mas Tiago não para aí. Ele engata outra discussão logo em seguida a partir do versículo 14. Pois é. Depois de mostrar como a ação errada, discriminar o pobre, quebra a lei, ele vira a moeda para falar da falta de ação que mostra uma fé vazia.
A conexão é total. E ele pergunta direto, né? Na lata. Versículo 14. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se não tem obras? Será que essa fé pode salvá-lo? O grifo está no dizer. Então, o problema é a fé só de boca. A fé que não se traduz em nada. Justamente. O problema não é ter fé. É ter uma fé que fica só no discurso, que não aparece na vida. Tiago questiona se esse tipo de fé, a fé declarada, mas sem fruto nenhum, tem poder para salvar. E salvar aí significa o que exatamente? Pelo contexto todo do capítulo, incluindo o julgamento que ele acabou de mencionar, tudo indica que a salvação final mesmo, escapar da condenação no juízo de Deus. E obras, nesse trecho, são as ações concretas: obediência, amor ao próximo, misericórdia. Aquilo que brota de uma fé que é viva de verdade. E para deixar isso bem claro, ele usa outra ilustração, né? Sim, outra cena forte, nos versículos 15 e 16. Imagina um irmão, uma irmã da comunidade passando necessidade real, precisando de roupa, dímenos no grego, que pode ser nu ou simplesmente muito mal vestido, e sem comida para o dia. Uma situação bem concreta. Muito concreta. Aí chega alguém da própria comunidade e solta aquela frase: nossa, que Deus te abençoe, viu? Vai com Deus, se esquenta aí e come alguma coisa. Mas não faz nada para ajudar. Exato. Não dá a roupa, não dá a comida. Aí Tiago pergunta: que adianta isso? A resposta é óbvia. Não adianta nada. Nada para o necessitado. E pior, acende um sinal de alerta gigante sobre a condição espiritual de quem só falou bonito e não agiu. Lembra muito Mateus 25, né? A separação das ovelhas e dos bodes baseada em ações concretas de misericórdia. Tive fome e me destes de comer. Totalmente. E aí vem a conclusão direta de Tiago no versículo 17. Assim também a fé, por si só, quer dizer, isolada, sozinha, se não for acompanhada de obras, está morta. Necra. Morta. Não é que as obras dão vida para a fé. Não. A falta de obras mostra que aquela fé nunca esteve viva de verdade. Já nasceu morta. Ou é só uma imitação de fé. Uma fé genuína para Tiago naturalmente produz obras. Entendi. Aí no versículo 18, ele meio que simula um debate, né? Mas alguém dirá. Quem é esse alguém? Esse é um ponto que as fontes discutem um pouco. Mas a interpretação mais comum, que o Mu também adota, é que Tiago está usando uma técnica chamada diatribe. Ele cria um interlocutor imaginário para poder rebater um argumento contrário. E que argumento seria esse? Provavelmente alguém que tenta separar fé e obras. Talvez dizendo algo tipo: tudo bem, você, Tiago, o outro crente, tem a sua fé aí, beleza? Eu já sou mais da ação, eu tenho as obras. Ou, como algumas traduções colocam, uns têm fé, outros têm obras. Como se fossem dons diferentes, sabe? Caminhos válidos, mas separados. A ideia perigosa seria: eu posso ter fé de verdade sem precisar mostrar isso com ações. Exatamente. Essa é a ideia que Tiago vai combater. E a resposta dele é um desafio direto, na continuação do versículo 18. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tipo, como você prova sua fé se ela não aparece em nada? É isso. Como vou saber que sua fé é real se ela é invisível, não produz nada? A única forma de demonstrar a fé é pelo que ela faz na prática. E o argumento demoridor vem logo em seguida, no versículo 19. Tiago diz: você crê que existe um só Deus? Ótimo, faz muito bem, mas até os demônios creem nisso e tremem. Nossa! Ele pega a confissão de fé mais básica do judaísmo e do cristianismo, o Deus é um, lá de Deuteronômio 6.4. Crer nisso é essencial, claro, mas não é suficiente. Os demônios, diz Tiago, têm uma ortodoxia perfeita. Eles sabem intelectualmente quem Deus é. Mas a fé deles não salva. Não só não salva, como só produz medo, pavor do julgamento. Não produz amor, não produz obediência. Então, a fé verdadeira, a fé que salva, tem que ir muito além de só concordar com doutrinas na cabeça. Que argumento poderoso! E para provar de vez que fé sem obras é vazia, ele chama um reforço de peso do Antigo Testamento, né? Chama assim, o maior de todos, Abraão. Ele se volta para o interlocutor imaginário, a quem ele chama de homem insensato ou homem vazio, antropekene,
E pergunta no versículo 21, não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Ele aponta para o clímax da história de Abraão, Gênesis 22. Exato. Aquele ato era visto na tradição judaica como a prova máxima da fidelidade e obediência de Abraão. Tiago usa isso como evidência. Mas aí vem a pergunta inevitável, justificado por obras. Isso não contradiz o apóstolo Paulo, que fala tanto da justificação pela fé? Essa é a grande questão. E as fontes, como o comentário do Mu, ajudam muito a gente a entender isso. A resposta mais provável é que Tiago e Paulo não estão usando a palavra justificado e kaiote exatamente com o mesmo sentido, ou pelo menos não com o mesmo foco. Como assim? Paulo geralmente está falando da justificação inicial, aquele momento em que Deus nos declara justos por causa da nossa fé em Cristo. É um ato legal, um veredito de Deus. Certo. Tiago, aqui parece estar focando mais na vindicação final ou na demonstração pública da realidade da fé. A justificação aqui seria o reconhecimento, a prova diante de Deus e dos homens de que a fé que Abraão professava era genuína, era real. E por isso foi aprovada por Deus. A obra de oferecer Isaque não comprou a salvação. Mas provou que a fé era de verdade. Exatamente. Provou a realidade da fé que ele já tinha desde Gênesis 15. Não é fé ou obras, mas fé que produz obras como evidência. Ah, agora faz mais sentido. Total. E o próprio Tiago esclarece isso no versículo 22. Veja você que a fé cooperava com as obras dele, a fé trabalhava junto, sinergei, com as obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, eteleoiote. Elas andam juntas. Andam juntas. As obras completam, levam a fé ao seu propósito final, à sua expressão madura. É a fé se tornando visível, palpável. E é por isso que ele diz no versículo 23 que a escritura lá de Gênesis 15, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, se cumpriu nesse ato de obediência. Isso. Esse cumpriu-se eplerothes não é só tipo uma profecia que aconteceu. É mais no sentido de que o significado daquela fé inicial, a fé de Gênesis 15, foi totalmente validado, demonstrado, confirmado pela sua obediência radical lá em Gênesis 22. A ação mostrou o valor da fé inicial. Perfeito. E como resultado dessa fé comprovada, ele recebeu aquele título maravilhoso, Amigo de Deus, baseado em textos como Isaías 41.8, um modelo de relacionamento correto com Deus. Então, a conclusão teológica de Tiago no versículo 24, quando ele diz, vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé, isso não entra em conflito direto com Paulo? Não necessariamente, se a gente entende essas nuances. Eles estão combatendo inimigos diferentes, talvez. Paulo combatia o legalismo, a ideia de que a gente pode ser salvo por cumprir a lei. Tiago combatia o antinomianismo, a ideia de que a obediência não importa mais, porque somos salvos pela graça, ou, pelo menos, uma fé puramente intelectual, que não muda nada na vida. Entendi. Focos diferentes. Paulo diria que a fé genuína sempre vai resultar em obras, ele mesmo fala da fé que atua pelo amor, em Gálatas 5.6. Tiago está dizendo, olha, se não tem obras é porque essa fé aí nunca foi genuína para começo de conversa, era só fé apenas, fé morta. No fim das contas, os dois concordam que a fé que salva é uma fé viva, uma fé que transforma. Para reforçar ainda mais, ele traz outro exemplo bem diferente de Abraão, né? Sim, no versículo 25, ele puxa Raabe, a prostituta de Jericó, da história de Josué 2. Ela também, diz Tiago, foi justificada por obras. Que obras? Quando ela acolheu os espiões israelitas e ajudou-eles a fugirem, arriscando a própria pele. A fé que ela tinha no Deus de Israel, que ela até declara lá em Josué 2:11, foi demonstrada por essa ação corajosa. Que contraste com Abraão. Exato. Usa Raabe, uma gentia, mulher com uma reputação péssima logo depois de Abraão, o superpatriarca judeu, é genial. Mostra que o princípio vale para todo mundo. Não importa sua origem, seu passado, seu status, a fé verdadeira se prova na ação. O que ela fez foi a evidência da fé que ela tinha. E para fechar o capítulo, para amarrar tudo, ele usa uma última analogia bem impactante. Impactante mesmo, no versículo 26.
Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Acho que não dá para ser mais direto do que isso. É a imagem final. O espírito é o que dá vida ao corpo, certo? As obras são o sinal vital da fé. Elas mostram que a fé está viva, respirando, ativa. Uma fé sem obras é um corpo sem espírito, é um cadáver espiritual. Pode até ter aparência de fé, mas não tem vida real. Nossa, que análise profunda desse capítulo. Recapitulando, então, a gente viu Tiago, primeiro, criticando duramente a parcialidade, o favoritismo, mostrando como isso é totalmente incoerente com a fé no Senhor da glória e com o próprio jeito de Deus agir, que valoriza os humildes. Exato, ele desmonta essa atitude. E depois ele mergulha de cabeça na relação essencial entre fé e obras. Ele insiste, que a fé genuína, a fé que realmente salva, a fé que vai ser aprovada por Deus no fim, é uma fé que, inevitavelmente, tem que aparecer em ações concretas. Como a gente viu nos exemplos de Abraão e Raabe. O ponto central que as fontes que a gente usou ressaltam bem não é que a gente é salvo por causa das obras, como se elas fossem um pagamento, mas sim que uma fé que não transforma a nossa maneira de agir, o nosso jeito de tratar as pessoas, especialmente as que mais precisam, essa fé para Tiago simplesmente não é a fé bíblica. É uma fé morta. É uma fé morta, inútil, vazia. Não é uma questão de escolher entre fé ou obras. É fé e obras, juntas, como dois lados inseparáveis da mesma moeda da vida cristã autêntica. A fé é a raiz, que ninguém vê, mas as obras são o fruto, que todo mundo deveria ver. Fica, então, a reflexão pra gente, Como é que a fé que a gente professa está se mostrando no nosso dia a dia? Onde a gente pode ser mais intencional em praticar aquela misericórdia que, como o Tiago diz, triunfa sobre o juízo? Boas perguntas. Já só um conjunto de ideias bonitas na cabeça, mas uma força real, viva, que move a gente a amar e agir concretamente no mundo. Essa é a provocação que Tiago 2 deixa bem forte para a gente pensar.